Pisciana, pisciano do meu pequeno coraçãozinho. Vocês estão bem, meus amores? O que tá pegando? O que tá vendo? Vamos lá para a leitura de vocês, gente. Lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Por que eu falo isso? Porque energias predispostas são energias facilitadas, elas vão acontecer, é uma questão sua mesmo, tá bom? Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, você pode inverter os papéis, tá? Essa leitura pode refletir um presente ou até mesmo passado, por se tratar de uma leitura temporal. Ela serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo. A lasqueira, 7 de copas com 2 de espadas, aí é sacanagem, peixe. Tá? 7 de copas, tarô. Para você que é novo no canal, a mensagem é muito séria, o trabalho é muito sério. Porém, contudo, entretanto, vou aceitar as duas, tá? O tarólogo é meio doidão. 2 de espadas aqui, tarô, por gentileza. E eu esqueci de falar meu nome, né? Eu sou Flávio Augusto. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo. E de ouros no fundo do deck, grande Eremólias, o Imperador. Tem alguma questão aqui envolvendo uma espécie de estabilidade aqui. Tem uma situação também de isolamento. Entendeu? Vamos lá, piscianas, piscianos do meu pequeno coraçãozinho. Nós abrimos aqui com o 7 de copas. Deixa eu tirar o ring light. 7 de copas aqui, tá? Que foi clarificada por essas duas lâminas marotinhas aqui, tá? Do ring light. O 5 de copas e o 7 de paus. Por esse 7 de paus em cima do 5 de copas, a gente tem duas situações. Primeiro, uma resistência, né, de algumas pessoas em soltar uma situação de um passado, tá? Para outras pessoas já tem uma luta com relação a isso, ou seja, eu estou lutando para soltar alguma coisa do passado, porém, contudo, entretanto, essa situação, seja a resistência ou a luta para soltar, ela está te colocando dentro de um contexto ou de, talvez, eu esteja fazendo movimentações aqui e essas movimentações estão me levando a chegando à conclusão de que, eu estou vivendo uma ilusão, ou aqui tem uma situação de muitas dúvidas com relação a algum tipo de escolha com relação a essas questões. Seja um passado, seja você estar olhando para alguma coisa que não deu certo aqui, né? Porque o 5 de copas fala disso. Só que o 7 de paus, em alguém que está batendo numa energia de estou lutando para soltar, é como se você não tivesse ainda enxergando outras oportunidades, ou se até enxergou outras oportunidades aqui, seja o que for, tá? Pisciana, é como se você tivesse meio que numa dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ir por esse caminho? Será que eu tenho que tomar essa decisão? Será que eu tenho que fazer essa escolha? Enfim, para quem tá nesse 7 de paus, na energia de lutar para sair de alguma coisa aqui que não deu certo, tá? Por outro lado, quem tá numa situação de resistência, né? Então eu resisto aqui a olhar novas oportunidades, porque eu preciso entender aqui, é como se tivesse uma questão de alguém querendo entender alguma situação que não deu certo. E aí você pode colocar aí qualquer situação, pisciano. Você pode colocar para relacionamento, você pode colocar para projeto, trabalho, alguma situação que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Do lado do 7 de copas, nós temos o 2 de espadas. E o 2 de espadas é uma lâmina complicadinha, porque ele fala algumas situações, né? Dentre elas, essa situação da dúvida. Então, eu estou numa dúvida aqui com relação ao que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer e tal. Mas também pode ser aqui uma situação onde eu não quero enxergar uma verdade tal como ela está se mostrando para mim. E aí entra esse 2 de ouros, que é uma espécie de uma necessidade de estabilidade, ou seja, se a necessidade de estabilidade
aqui é porque existe alguma coisa que não está fluindo muito bem aí na sua vida. A gente vai clarificar isso aqui, fica tranquilo, tá? Onde você se coloca nessa posição de não enxergar isso, ou seja, para quem está na resistência, né, de sair de uma situação que não deu certo, querendo entender, isso está te desestabilizando, inclusive para algumas pessoas pode até ter uma pegada financeira aqui, tá? Essa situação do passado, ela te colocou dentro de uma situação complicada financeiramente falando, tá? E isso está gerando essas dúvidas. Ou você talvez não queira estar enxergando que o tanto quanto antes você parar com essa necessidade de querer entender, tá? Mais fácil, mais rápido você vai sair desse contexto de ilusão, de dúvida, de escolha, de etc, etc. Se isso daqui é uma escolha, eu tenho que escolher por algo. Para quem está nesse processo do estou lutando para sair desse 5 de copas, dessas lamentações, desse passado, dessa energia que está me desestabilizando, tem algo aqui que você precisa ver que nesse momento você talvez esteja negligenciando. E quando a gente fala negligenciando, gente, não é uma forma aqui de eu estar, tô dando bronca, não é isso. Às vezes a gente negligencia algo mesmo por conta de se proteger de uma situação. E é uma pegada, para algumas pessoas, pode ter uma pegada até de uma questão inconsciente disso. Né? Eu inconscientemente, sistemicamente, para eu me proteger, eu não olho para determinadas situações. Entende? Traumas, etc, etc. Tem até uma passagem de um vídeo da Lucilena Galvão. Quem não conhece, procura, professora Lucilena Galvão, ou Nova Acrópole, enfim, é uma filósofa incrível, maravilhosa, eu amo, sou apaixonado por ela. O jeito que ela traz as mensagens, gente do céu, até arrepio, de verdade, até arrepio. Gente, só deixa eu fazer uma anotação aqui, que esqueci, meu Deus do céu, se não esqueço, isso. O que acontece? Ela fala que trauma, né, é aquela situação onde a gente colocou uma etiqueta escrito, eu não quero olhar para isso. Porque se a gente for visitar uma situação de trauma que a gente tem consciência, né, e talvez isso esteja refletindo meio que nessa leitura aqui, tá? Quando a gente olha para essa situação e a gente entende que o preço que a gente pagou versus o que a gente aprendeu com determinada situação foi um bom preço, né? Mas procura, se eu conseguir, gente, é porque colocar link no YouTube é complicado, meu. Mas eu acho que eu vou tentar colocar no Instagram, para quem quiser, na descrição do vídeo tem os meus Instagrams. Eu acho que eu vou colocar lá, vou procurar e colocar, tá? Porque é muito interessante de ver a visão dela com relação a isso. Porque os dois espadas podem refletir essa situação, tá, peixes? Vamos clarificar aqui, tá? Inclusive, para quem quiser, no final do vídeo não, perdão, nossa, estou viajando. No primeiro comentário fixado, vou até anotar vocês também aqui que você não esqueça, peixes, tá? No primeiro comentário, não é na descrição do vídeo, no primeiro comentário eu vou deixar o telefone do Alessandro. É o cara que eu faço algumas análises com relação a algumas questões. Ele é terapeuta, ele é hipnólogo, ele tem um conhecimento muito grande, principalmente comportamental, tá? Ele me ajuda com essas questões, tá? Para quem quiser, vou deixar o número do WhatsApp. Vamos lá, o 7 de pau, 7 de copas. A lâmina del diabito, tio Lu na mesa. El diabito, calma que eu já falo do diabinho, não é o diabo, no conceito religioso, tá? Fala mais aqui o 7 de copas, clarificando o diabo. 3 de ouros, influências. Existe algum tipo de influência aqui, pode ser algum tipo de questão espiritual para algumas pessoas, tá? Podem ter pessoas aqui do signo de peixes que talvez estejam sendo obsidiadas aqui por influências espirituais. Né? O diabo não é de todo uma lâmina negativa. Todo mundo já
né? Que nem a torre. Enfim, não uma galerinha que fala, mas eu não concordo. Mas também respeito, obviamente. O diabo, ele fala de uma situação de autoaprisionamento, tá? E, dentre outras coisas, questões de ego, materialidade exacerbada, desequilíbrio material dependendo do contexto, aqui no caso do 7 de copas, não só material, como um desequilíbrio emocional. Então, assim, já traz uma porrada de informação aqui por se tratar de um arcano maior. A gente vai dar uma filtrada, por quê? Senão fica muita informação. Aqui eu entendo que existe uma espécie de um medo ou um receio aqui, né? Para algumas pessoas pode ser esse 5 de copas, você estar dentro de uma situação que está te aprisionando. Mas é mais uma situação que está te aprisionando porque talvez você tenha se colocado dentro disso e a informação é livre de julgamento, tá? Eu já fiz, muita gente já fez isso, colocou dentro de uma situação em que a gente se aprisiona, né? E aí hoje você não consegue decidir se você vai, se você sai ou se você não sai, mesmo isso te trazendo uma espécie de instabilidade, muito por conta de questões emocionais envolvidas aqui, tem algum tipo de influência, então vamos colocar assim. Vou dar um exemplo só para entender, tá? Ilustrativo o exemplo aqui. Você está dentro de um relacionamento que você se colocou, só que é como se houvesse uma espécie de uma dependência, não tão dependente assim, mas é algo que pega. Entende? E aí, quando você cogita em fazer uma movimentação, lutar para sair desse processo tal, é como se ou alguém aqui, ou sei lá, a própria pessoa do relacionamento, ou familiares tivesse, mas você vai sair, você tem uma estabilidade, você tem isso, tem aquilo, você vai, né? Tem uma questão até para algumas pessoas, não caiu a lâmina do Papa, mas tá me vindo por intuição, uma questão mais tradicional da coisa, né? Porque o diabo foge dessa questão. Então, tipo, que tipo de coisas tradicionais? O casamento é para sempre. Sabe? Casou, tem que ficar até o resto da vida com a pessoa. Entende? Tem essa pegada aqui. Aí talvez a sua família tenha esse contexto e você, para não fugir do contexto familiar, você está se colocando, mas tentando sair, mas não, né? Aqui pode ter alguma coisa envolvendo materialidade, outras pessoas também, né? Se é uma situação de escolha, é o medo de escolher errado aqui. Só que tem influência, seja de pessoas, seja espiritual, é algum tipo de situação que... E aqui pode ser influência, meus amores, até do digital. Como assim, Flávio? Eu tô vendo vários vídeos aí de tarô para saber o que eu tenho que fazer, cada vídeo fala uma coisa. Eu vi um vídeo que falou que eu tenho que sair, eu vi um vídeo que falou que eu tenho que escolher tal coisa, eu vi um vídeo que falou que eu não tenho que escolher, eu vi um vídeo que falou que eu tenho que perdoar, o outro já fala que eu não tenho que perdoar ninguém, e eu não sei o que fazer. E aqui é muito, nesse 2 de espadas, é como se o tarô estivesse falando, e tem a mensagem, se eu não me engano, ou de touro ou de sagitário, veio algo parecido, tipo, você sabe o que você tem que fazer, né? E aqui no 2 de espadas, com esse 2 de ouros, cruzando com esse 5 de copas, se esse 7 de paus for uma luta, é como se você já tivesse plena convicção. Só existe dúvidas e medos, né? Só que aquela velha história, né, peixes? A gente não sabe, não tem como ter certeza do futuro, né? Mas eu vou perguntar pro tarô o que eu tenho que fazer numa leitura particular. O tarô não vai te falar. Ele vai te dar opções, ele vai falar, olha, se você for pro caminho X, a possibilidade, as probabilidades são essas. Se for pro caminho Y, são outras. Só que a mesma coisa que eu falei no signo de touro. O tarô, numa energia particular, ele vai puxar a sua energia do momento, que está refletindo.
Se você muda o seu padrão vibracional no dia seguinte, as situações elas são diferentes. É complicado, meus amigos. É complicado. Leitura particular é complicado. Fala aqui do 5 de copas, tarô, por gentileza, aqui. Pode ser alguma coisa envolvendo trabalho, tá? Ou projetos para algumas pessoas. Fala mais do 5 de copas. Olha isso. Meu, na lâmina de touro, no jogo de touro, veio 9 de copas na mesma posição. Fala o 9 de copas aqui. Eu quero. Aqui, gente, vocês sabem, peixes, o que vocês querem. 9 de copas é uma lâmina de sonhos, de desejos. E nós temos o 7 de copas na mesa, ou seja, né? É um medo. E aí, poucas palavras, irmão? Não quer falar mais? Fala os 5 de copas aqui, por gentileza. A lâmina do mundo. Eu quero finalizar um ciclo aqui. Né? Piscianos querem finalizar um ciclo aqui. Querem entrar num ciclo onde o seu motivador é esse, o 9 de copas, ou seja, meus sonhos, meus desejos, eu quero ir atrás, mas eu não tenho certeza se o que eu quero ir atrás, se isso que eu quero fazer, é realmente isso que eu tenho que fazer. E aí eu te pergunto, o que você acha que você tem que fazer? Se a sua intuição diz que você tem que fazer e você está se colocando dentro de um processo de dúvida com relação a isso, né? É onde você tem que fazer a escolha e ir. Flávio, se der errado, tá. E se der certo? A escolha que você fez anterior, porque aqui tem alguma coisa que deu errado, 5 de copas, aqui tem alguma coisa que deu errado. A escolha que você fez anterior a essa, ou a situação que você está anterior a essa, vamos fugir de escolha, deu certo? Não, não deu. Você está querendo sair, você está querendo finalizar um ciclo. Né? Bom, eu quero finalizar um ciclo aqui. Só que a escolha que eu fiz não deu certo. E agora, por conta dessa situação que não deu certo, agora eu não sei o que eu escolho agora. Escolhe, simplesmente escolhe. Simplesmente faça o que você tem que fazer aqui. Porque o 2 de espadas fala que você sabe o que você tem que fazer. E as respostas não estão em situações externas, e sim em situações internas. Na mesma linha que o diabo, você está se colocando dentro de um processo de autoaprisionamento aqui. De autotoxicidade. E quando você resolve, mesmo que você não tome a decisão agora, ou não faça escolha agora, mas eu entro dentro de uma energia, de uma vibração onde eu vou pensar, eu vou, né, matutar aqui comigo, como que eu poderia estar fazendo, ou tipo, não é nem como, eu sempre falo isso. E aí, vamos quebrar essa parada aqui. As pessoas perguntam como. E a pergunta que tem que ser feita nessas questões é por quê? E o 9 de copas é o seu porquê. Então, o que está dentro dessas copas aqui que você quer tanto? Se você quer, faz acontecer. E se der errado? Deu errado. Mais uma vez, não deu errado agora? Mais uma vez? Mais uma, vai tentar de, mas já tentei tantas coisas, deram errado. Tá, você parou para pensar nas coisas que você tentou, deu certo? Você não deu o mínimo valor para isso? Porque a gente só dá valor quando dá errado, né? Mas quando dá certo, nem agradece. É que nem o like. É que nem o famoso joinha no vídeo. Se o vídeo condiz, tá legal, eu vou dar joinha. Se não condiz, eu não vou dar joinha. Lasque-se a pessoa que está gravando, que está desprendendo energia, mas eu continuo pedindo para o universo. Eu quero que o universo me ajude, mas eu não sou capaz de agradecer um vídeo. Na verdade, fica complicado. Fica complicado.
A gente tem que começar a olhar mais para as nossas situações. Fala 2 de espadas, tá? Por gentileza, aqui. 3 de copas. Influências. 3 de ouros, 3 de copas. Tem influências. Influências familiares. Ou isso daqui pode estar dizendo... Se for uma questão, por exemplo, de relacionamento, meus amores, tá? Pode ser, por exemplo, você em dúvida em até 2 pessoas, 3 pessoas. Ou 3 empregos, 3 projetos. 2 empregos, 2 projetos. Né? Mas o emprego que eu estou aqui hoje, ele me traz uma estabilidade, mas eu não tenho como crescer mais. Nesse outro lugar, a possibilidade de crescer é maior, mas só que já falaram para mim que, a empresa manda ter uma rotatividade grande. É uma questão de arriscar aqui, né? 3 de copas. A autossacerdotisa. Eu sabia que a sacerdotisa ia vir aqui, tá? Clarificando, porque tem muito uma pegada de intuição. Piscianos do meu pequeno coraçãozinho. Vocês têm uma conexão espiritual por naturalidade muito grande. Entende? É um signo que tem uma conexão espiritual muito grande. Tem uma intuição muito forte. E aqui está falando, para de ouvir tantos vídeos, tantas pessoas, tantas situações, começa a ouvir a sua intuição. O que a sua intuição está pedindo? Né? Tarô, o que vem? Vou até pegar outro tarô aqui para a gente finalizar. Eu sei que vocês não gostam de vídeo muito longo. A galera reclama. Tem uns signos que gostam, tem outros que não gostam. Vamos lá. E tá tudo bem também, viu, gente? O que vem na direção aqui de piscianos, o meu pequeno coraçãozinho? Não vou nem clarificar. É inevitável, né? É inevitável te amar assim. Sempre. Tarô, por gentileza aqui. Eu gosto bastante de Bruno Marrone. Eu sou bem eclético. Ou como disse a outra, eu sou bem... Deixa eu ficar quieto. Tarô, por gentileza, como que... dá conselhos aqui para piscianos do meu pequeno coraçãozinho sair desse 2 de espadas. 6 de copas, tem uma situação passada batendo aqui, não tem jeito. Mas eu já ganhei o que ele quis dizer. 5 de ouros. Tem alguém que está vibrando numa situação de passado onde tinha uma situação de falta. Não. Calma aí, deixa eu pensar. Produção, dá uma ajuda aqui. Eu entendi. É mais ou menos isso. Não é vibrando. É como se alguém tivesse vendo os tropeços do passado como algo extremamente factível hoje e você está vibrando onde não houve um resultado satisfatório. O 5 de pentáculos, ele traz muito... Aqui tem alguma questão de trauma, inclusive, gente. Tem para algumas pessoas, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o WhatsApp do Alessandro, gente. Ele ajuda com isso, viu? Demais. Tem uma pegada aqui de alguém que está vibrando nessa falta, nessa situação do que não deu certo. Então, tipo, toda hora que eu vou tomar, ou tenho que tomar uma decisão, ou tenho que ouvir a minha intuição, eu automaticamente volto em situações que eu, entre aspas, ouvi a minha intuição, mas também ouvi pessoas e acabei tomando a decisão errada. E aí foi onde eu me lasquei. Só que olha o que vem na direção de vocês. Olha que bonitinha essa lâmina.
Tá voando aqui, ó. A vassourinha. Né? A lâmina aqui é a tola, que é a lâmina do louco no tarô. A nova jornada. Flávio, essa situação aqui vai ter uma finalização? O quanto antes você assimilar essa leitura e entender o que a gente está falando aqui, sim, quanto antes. Mas se ainda tiver resistência em permanecer numa situação que não deu certo, olhando e lamentando e com medo de fazer as movimentações necessárias, acaba demorando um pouquinho mais. Mas inevitável vai ser. Agora, tem que ver o caminho a ser percorrido até a lâmina do mundo. Porque você pode dar umas puladinhas de etapa. Pique, vou pular a lâmina da morte, vou pular a lâmina do... O diabo já está aqui, né? É a lâmina 15. Sabe qual que é a lâmina que vem na sequência? 16. E agora, Flávio, qual que é a lâmina 16? A temida torre que ninguém quer passar. Só que vamos pegar pelo lado legal. Estamos na lâmina 15. El Diabito. A gente, simples, tira a correntinha aqui que está prendendo seu pescoço aqui, ó, tá vendo? A correntinha. Você tira a correntinha e entra dentro da torre, mas num processo de desconstrução. O que eu preciso mudar em mim para que as minhas escolhas, para que essa nova jornada, porque se nós temos um mundo aqui, tá me mostrando a finalização de ciclo e no louco, que é a nova jornada, lâmina 21, lâmina 00, ou para alguns 22. E aí? Né? Se tá me mostrando, porque vai ter. Como que eu posso entrar nessa nova jornada? Não é verdade? Coraçãozinho pra vocês. Assim que... Já deixou o like? Se inscreveu neste canal? Curtiu, comentou, compartilhou? Fez tudo isso? Muito obrigado, coração 13. Não fez ainda? O universo está bem vendo, hein? O universo está bem vendo você. Bom, já não é mais comigo. Meus amores, espero poder ter ajudado aí, viu? De verdade, de muito coração. A gente faz aqui, traz muita alegria, muita paixão, muito amor para trazer o despertar aqui, né? Por nós, pelo todo e pelo despertar sempre, ok? Mega beijo para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.